eu quero que você abra a palavra do Senhor, porque eu preciso trazer essa mensagem, porque é um desenvolvimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. E como nós estamos trabalhando o livro de Ezequiel, eu quero que você abra no livro de Ezequiel, no capítulo 47, eu estou batendo um pouco nesse capítulo, porque esse capítulo das águas purificadoras, tem muita gente que não consegue entender o nível de altar. Quando eu falei assim, a gente ensina sobre as batalhas espirituais aqui dentro do Instituto, nós estamos dizendo assim para você, que os níveis de batalha espiritual que existem, são nível, e são dimensões. Então dimensão você pode contar numa linha horizontal, mas nível você conta numa linha vertical. E é interessante porque quando nós vamos ver isso, a gente vai fazer a linha horizontal e a linha vertical, você vai dar numa cruz. Se você fizer uma linha vertical e traçar uma linha horizontal, você vai ver uma cruz. E quando a gente fala de batalha espiritual, a gente não tem como a gente não falar daquilo que nos libera e nos liberta, que é Jesus Cristo, o nome dele que tem todo o poder. E quando nós estamos num altar, o nível de altar é o nível céu. Então hoje eu quero ensinar um pouquinho para vocês sobre nível de batalha espiritual céu. Até mesmo porque é importante você, e isso tem me chamado muita atenção, para que você possa compreender que as águas purificadoras, eram águas que saíam de um trono. E quando nós vamos entender sobre trono, nós vamos também entender que nesse trono, existe Deus no trono. A Trindade está no trono. E muitas vezes o que acontece é que no nível de altar, agora já Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente Deus, a cadeira de honra que é a cadeira de Deus, o Filho e o Espírito Santo que operam nessa unidade, eles estão no altar, porque é um nível que traz a autoridade para qualquer igreja ou para qualquer, um exemplo, você como corpo, inserido no corpo, ou você como templo do Espírito de Deus. Você, como a Bíblia vai falar conosco, nós precisamos de líder. E o líder, ele vai nos direcionar, vai nos orientar. E a gente vai olhar isso para Gênesis até Apocalipse. A gente vai vendo Deus, e Deus agindo, trazendo para nós alguém que possa muitas vezes nos mentorear e nos dizer assim: você precisa, ou que você queira, ou que você necessita, ou que é preciso para que você se alinhe, fazer tais coisas. Quer dizer, um pastor na sua vida, ou alguém que você confia. Eu tive uma mãe na fé, e essa minha mãe na fé cuidou de mim por 7 anos. Eu acho que ninguém foi tão cuidado. Eu penso comigo e eu gosto de pensar dessa forma. Você tem a sua mãe na fé, o teu pai na fé, não sei. Mas a minha, gente, morava no mesmo prédio. O prédio que eu aceitei Jesus, chamava Filadélfia. E eu morava no 1º andar. E no 7º andar morava a minha mãe na fé, a qual eu ia lá. Ela fazia estudo bíblico. E ela cuidou de mim 7 anos que eu morei nesse prédio chamado Filadélfia. Mas gente, naquela época eu não sabia codificar nada, não sabia significado de nada. Eu era uma idólatra, extremamente idólatra. Pensa numa pessoa idólatra. E hoje eu estou aqui com o maior prazer, até mesmo porque eu tenho uma pessoa maravilhosa que está sentada na minha frente, que cuidou de mim, cuidou dos meus filhos. Ficou comigo por 16 anos e ela se converteu nesse prédio junto comigo. Ela trabalhava comigo e na minha casa ela se tornou uma pastora. Hoje ela é pastora, está dentro de uma igreja, já passou a fase de trabalhar. Hoje ela está na bênção, gente. Mas ela foi uma mãe para mim também. Eu acredito que ela lembra da Isabel. A Isabel era a minha mãe na fé, aquela que vinha de manhã, de tarde, de noite. Trazia um docinho, ou um bolinho, ou ela trazia um livro, ou ela sempre vinha com algo na mão.
Mas naquela época eu nem sabia de nada. Mas quando hoje eu lembro, e eu falo, gente, que coisa impressionante, né? A gente, quando vai visitar alguém, ou que você, né, você sempre leva alguma coisa, né? E a gente, dentro da palavra de Deus, sabe que quando a gente vai para nível de batalha espiritual, você não pode ir com a mão vazia. Você precisa liberar uma oferta, você precisa liberar, despojar de você em alguma coisa. E a minha mãe na fé, ela entrava dentro da minha casa já trazendo alguma coisa para mim. Interessante porque aquela pessoa, nesses 7 anos, ela me desenvolveu. Ela foi uma pessoa que aplicou o tempo dela em olhar para uma pessoa, e muitas vezes ela dizia assim, Lígia, ela era pentecostal, mas ela dizia para mim assim, Lígia, pelo amor de Deus, Lígia, segura um pouco. Por quê? Porque quanto mais, sabe, eu queria aprender de Deus, ela me ensinava sim, mas eu queria muito mais, tanto que eu acabei com um estudo bíblico na casa dela, onde a pessoa que dava o estudo virou irritada e disse assim, chega, eu não vou mais dar o estudo aqui, porque ela me atrapalha, eu não consigo responder as perguntas que ela faz, eu volto para casa e fico pensando que eu não sou uma boa professora. E eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei muito chateada, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu pedi perdão, eu falei, não, me perdoa, então eu fico quieta. E ela pegou o material dela, largou o grupo e foi embora. E eu fiquei, e a Isabel, a minha mãe na fé, ela olhou para mim e falou assim, tá vendo, eu sempre falo para você que você é meio exagerada. E eu falei, mas eu queria tanto que ela me explicasse por que falar em línguas, o que era poder, por que acontecia certas coisas comigo, porque a gente já tinha um culto na minha casa. A Luísa me ajudava, a Luísa era intercessora, ela era missionária em Medina, muito intercessora, então elas já preparavam tudo, e também 7 anos que eu morei no prédio, 5 anos eu fiz culto na minha casa, e depois 7 anos na minha residência, onde eu fui morar, lá em Santa Felicidade, também 7 anos também de culto no lar, até abrir o Instituto Yahvé Shalom. Então eu fui muito cuidada, eu fui muito assim, vista, por isso eu dou muita importância, porque Deus fez isso comigo. Ele trouxe alguém que me amasse, que olhasse para mim, além da Isabel, da Luísa, das pessoas, mas as pessoas, elas davam importância para aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. As pessoas davam importância, elas eram motivadores para a minha existência. E eu era uma menina, aquele tipo de fé que você não sabe como você, tem algo que você tem que fazer na terra, que você foi chamada para fazer na terra, mas você não sabe o que é. Eu não sei se você viveu isso, se você vive isso, mas eu vivi isso, gente, desesperadamente. Por quê? Porque eu queria saber o porquê que Deus tinha tirado eu de uma situação. Agora eu estava conhecendo Jesus e eu gritar, chorar por 4 horas, a minha perna anestesiada, sem poder me movimentar. E eu simplesmente, algo dentro do meu peito mudou. Da forma como eu entrei naquela casa e como eu saí daquele aniversário. Interessante porque eu me converti, gente, numa festa de aniversário. Então se você falar para mim de festa, eu amo. E eu passei a fazer festa, porque eu não fazia festa, de tanta tristeza que existia dentro de mim, eu não comemorava o meu aniversário. Eu achava, não, comemoro dos filhos, fazia de tudo pelos filhos, mas o meu não gostava da data, não sentia prazer naquilo. Mas na minha conversão eu entendi, mas por que eu fui me converter justamente no aniversário? Aniversário de mulheres, numa residência. E aconteceu o que aconteceu, um sobrenatural aconteceu comigo. E eu passei a viver Jesus, porque eu estava doente. E eu passei a viver além daquilo que eu já estava com depressão, já estava com uma veia dilacerada na minha parte frontal esquerda, estava tendo desmaios já. E eu não sabia, mas o meu nível de estresse emocional era tão violento que eu estava já desenvolvendo patologia. Quer dizer, eu estava me tornando uma pessoa epilética, por nível de ansiedade, por nível de estresse desconhecido dentro de tanta tristeza que eu vivia. Porque eu tinha tudo, mas eu não tinha nada.
eu sofria de falta de afetividade. Só que depois, quando passava do tempo, que eu fui entender, que é o que o Instituto trabalha, quando a gente fala da falta de paternidade, da falta de afetividade, da falta de uma educação com base nos princípios cristãos, essa educação que não é só o fato da Bíblia, mas é uma educação com amor, uma educação que te motiva, que te leva a você entender dentro de você que você é alguém, e esse alguém é muito importante, não só para Deus, mas para as pessoas. Você sabia que você é muito importante para as pessoas? Você é extremamente importante para as pessoas. Porém, as pessoas que estão do seu lado, talvez, elas não conseguem entender a importância que existe do relacionamento. Então, elas não enxergam você conforme você precisa ser enxergado. Por quê? Porque o que mais o inimigo da nossa alma, ele rastreia, é para que nós venhamos a ser pessoas entristecidas, entenebrecidas, pessoas obscuras dentro do nosso interior. Esse meandro que eu falei das águas que vão entrando pelos nossos labirintos e que nós precisamos nos encontrar dentro dos labirintos interiores, é importante você entender que essas águas, elas são águas que agora vêm para trazer um processo. Por isso você vai para a igreja, por isso você vem no instituto, por isso você tem lá na tua casa, quem sabe, um lugar que você se prostra, que você tem ali as suas reservas, que você entende que aquilo ali é um altar, que o Senhor pediu para você. Eu tenho na minha casa um espaço que ali ninguém toca, porque são as coisas que o Senhor, principalmente eu como ministério apostólico, o Senhor traz muitas pessoas que abençoam as nossas vidas, abençoa, dá presente. Se eu sair daqui, eu precisei de ajuda da Lourdes. A Lourdes, eu carregando um monte de coisa, a Lourdes carregando mais um tanto. Eu voltei para casa assim, né? Porque a gente fica feliz, porque a gente vê a importância das pessoas, a importância que as pessoas estão dando, e eu sou muito detalhista nisso. Mas essas águas, elas vão dizer para nós que elas saem do altar. E essas águas que saem do altar, esse altar que existe, agora tira o espaço externo, preparado por você para dar a Deus, e coloca você agora como a igreja, você é o altar. Dentro de você, há algo muito especial dentro de você, que libera essas águas, que libera essas águas que são águas purificadoras. Então eu quero falar com você das águas que saem do altar e as águas que dentro de você podem sair para abençoar muitas pessoas. De uma forma que quando a gente vai olhar o altar, e eu quero que você tenha essa visão, que você olhe um altar como esse, a gente muitas vezes tem muita coisa, né? Som e tal, e parece que, mas o Senhor, Deus, Ele é apaixonado por um altar. Deus, Ele é apaixonado. Como nós aqui dentro do Instituto, nós não temos essa característica de ser como uma igreja, né? Que a gente vai na igreja muitas vezes, né? Você vê lá, né, flor, você vê, né, uns enfeites no altar. Quem tem igreja aqui, né, se preocupa muito de enfeitar o altar, deixar o altar bonito, né? Nós somos instituto, nós somos um ministério, então nós enfeitamos uma mesa, e nós entendemos que essa mesa, elas são elementos, a água, o suco de uva, o óleo, o mel, são elementos espirituais que se manifestam numa ordem física, numa ordem emocional, numa ordem espiritual, e elas vão vir para nós para dar significado. Então vamos falar da água. O altar é um lugar santo. O altar, aqui como a palavra do Senhor vai dizer para nós, que quando o profeta foi levado a enxergar das águas que saíam do trono, e o trono, ele estava em uma dimensão, que essa dimensão praticamente liberada dentro, profeticamente, ela tinha nível. E olha que interessante, se ela tinha nível, e a Bíblia vai falar para nós do nível que então começa a bater nos tornozelos, e acompanhe junto comigo,
vai dizer assim para nós aqui, ó, no 47, no versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então quer dizer que essa água saía de um trono, e o profeta enxergava que aquela água, ela tinha, um nível. Por quê? Porque ele fez ele enxergar que aquele nível estava agora batendo nos tornozelos dele. Então quer dizer, ele estava sentindo o nível da água. Só que a palavra vai falar para nós que foi medido mais 1000, e agora as águas fez passar agora pelos joelhos. Então olha o nível de desenvolvimento que está saindo do altar. Olha o nível de desenvolvimento e a responsabilidade de um pastor, de um líder, de uma liderança, que ele conduz o altar em santidade, ou ele conduz o altar a partir de pessoas que têm reverência, se colocam, se prostram, eles se rendem ao que eles estão fazendo, quer dizer, ao seu ministério. Eu ensino muito isso na escola, porque se o Edinho está aqui com a Leila, é porque eles estão desenvolvendo o ministério deles. Se o Wagner está aqui cantando, tocando, é porque ele está desenvolvendo o ministério dele. Se o Alexandre está aqui no teclado, é porque ele está desenvolvendo o ministério dele. Se eu estou aqui e libero como um ministério apostólico, pastoreio as pessoas, e eu estou no altar, eu tenho a responsabilidade de entender que eu estou em nível de desenvolvimento. Quanto mais eu estou dando daquilo que é o propósito que Deus tem comigo para o Senhor, mais eu estou em desenvolvimento. Quer dizer, essas águas, elas vão subindo, e o profeta vai entender que essas águas agora, em um plano, em uma dimensão na vida do homem, filho de Deus, ele como profeta, ele está entendendo que essas águas vão, além de purificar, isso significa libertar, curar, desenvolver, vai dar para ele também o nível de autoridade que ele precisa constituir dentro dele como um altar para o Senhor. Quer dizer, quando Deus vem falar para nós que a gente precisa colocar a nossa vida em santidade. É quando Deus vem para nós e Ele vai falar no teu ouvido algumas coisinhas assim, não faz isso, né? Às vezes até uma coisinha tão assim, né, simples, né? Eu sou uma pessoa assim, não sei você, mas o Espírito de Deus, por exemplo, se eu jogar um papel no chão, gente, o Espírito de Deus fala para mim, pega o papel. Às vezes eu saio daqui, a gente sai tarde, eu fico triste de ver como que fica o ambiente, e às vezes eu mando um recado para Carla no outro dia, Carla, me ajuda lá, porque nós saímos meio carregados, nós não arrumamos, mas eu volto para minha casa triste. Sabe por quê? Porque a casa do Senhor, aqui, a gente tem procurado muito cuidar disso daqui. Por quê? Porque é um nível que o Senhor está requerendo de nós para o propósito. Então Ele está dizendo para nós assim, que o nível de altar é o nível céu. Por quê? Agora vamos entrar em batalha espiritual. Quando Lúcifer, chamado de Deus, regia a maestria da adoração, estava em Lúcifer. Não existia a terra. A gente encontra isso no livro de Isaías. E agora, o anjo de luz, Lúcifer, que tinha um propósito, e o propósito era o quê? Adoração. Ele cuidava dos anjos adoradores diante do trono do Senhor. E como ele cuidava dos anjos adoradores, uma guarnição de anjos adoradores, existia o trono, e a Bíblia vai falar para nós que existiam 12 pedras cravadas no trono, e as 12 pedras cravejadas no trono, essas 12 pedras era o trono de Deus.
Deus estava no trono e os anjos cantavam, adoravam, tocavam, e havia uma melodia, havia uma harmonia, havia som, havia notas, e aquilo Deus ficava satisfeito, porque tudo que ele desejava estava na música. Por isso que a música, a adoração, o altar, o instrumento tem que ser consagrado a Deus, tem que ser dado a Deus. A pessoa que rege um instrumento, que canta, que sobe no altar, ele precisa entender que ele está no nível, o maior nível, que cria uma autoridade, desenvolve uma autoridade e que requer uma santidade. Porque é no altar que é o maior nível de batalha espiritual colocada. Por quê? Por causa da música, por causa da adoração, porque o Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso eterno Pai, Ele ama, é apaixonado por notas. Por isso que a nossa boca, quando a gente fala, seja qualquer palavra, você precisa entender que você está liberando notas. Numa linguagem, num fonema, você está liberando palavra, você está liberando ar, você está liberando hálito, você está liberando sopro, você está liberando notas. Você está liberando uma letra codifica um plano existencial de ação espiritual na sua vida. Uma letra, fé, significa força e poder. Duas letrinhas juntas, olha o estrondo que faz, exatamente fé, força e poder. Aí você olha e você diz, meu Deus, o nível de altar é embate de Nosferatus. É embate do quê? É embate de Mamon. É embate do quê? É embate de holocaustos, sacrifícios. Por quê? Porque quem trabalha no plano adversário, ele quer derrubar o altar. Ele não quer derrubar a nave da igreja. Ele não quer derrubar você. Porque se ele derruba o líder, se ele derruba os músicos, se ele derruba e ele mexe com esse altar, tá? Ele está fazendo o quê? Ele está simplesmente ganhando ponto. Foi o que Lúcifer fez, tentou fazer, e aí Deus entrou. Lúcifer olha para a roupa dele e ele, por um momento, vê que a roupa dele estava adornada, mas na roupa de Lúcifer existia 9 pedras. Ele olha no trono ao ser humano, ele olha no trono, ele olha ao crente, a ovelha, olha no altar, mas ele tem, por que eu não posso ter? Ele é, por que eu não posso ser? Começa as batalhas de mente dentro dos fatores do ser humano. Por que comporta assim? Por que é assim? Mas não consegue entender que foi Deus que colocou ali em cima do altar. A pessoa pode estar passando pelo que for, ela é um ser humano, mas ela foi chamada a estar no nível de altar. E o que nós temos que fazer? Eu que estou aqui em cima, desço e me coloco junto com vocês para olhar o altar e mandar força. Ao contrário, as pessoas fazem, elas tentam destruir com os líderes que estão em cima de altar. E hoje a gente vê muito líder, muitos pastores sendo destruídos pelas suas ovelhas. Pastor, o que é isso? É o que mais nós atendemos aqui dentro do Instituto. Mais nós atendemos dentro do Instituto. Pastores, pastoras. Por quê? Porque além das ovelhas, eles têm embates. E eles são o quê? São pessoas que precisam ser sustentadas. E não é sustentadas só por Deus. É por isso que eu falei para você, os motivadores na sua vida
Esses que vão olhar para você e vão dizer assim: ó, eu não quero o teu lugar, porque eu sei que Deus chamou você para estar lá. Então eu estou aqui, ó, estou aqui segurando, eu estou aqui te dando apoio, eu estou aqui te dando força, eu estou aqui te motivando, eu estou aqui te amparando, eu estou aqui como um guerreiro, eu estou aqui, ó, porque Deus não me chamou para ser como você, Deus não chamou ninguém para ser como vocês, Deus não chamou, Deus chamou quem Ele chamou. Então a pessoa precisa entender qual é o plano, qual é o propósito, e você se apaixonar pelo propósito que Deus tem com quem está no altar. Não é se apaixonar pela pessoa, idolatrar pastor, idolatrar música, idolatrar, não, sabe? Mas é motivar, colocar a crença que empodera, ter uma verdade dentro de você e não ficar criticando. Porque a crítica destrói. A crítica destrói. Todo tempo, toda hora, sabe? Cobrança, toda hora é cobrança, sabe? Outro dia falaram para mim assim: pastor, um pastor que eu cuido falou: pastor, eu estou para tirar umas férias, mas eu tenho vergonha. Eu falei: por que, meu filho, você tem vergonha? Ele falou assim: eu estou com vergonha porque eu nunca tirei, pastor. Eu estou com vergonha de chegar para a minha igreja e falar para a minha igreja que eu vou tirar uma semana na praia. Aí eu, mas você nunca tirou férias? Eu não, pastora. Mas o que você vai fazer? Não, pastora, a senhora me ajuda? Fala para mim o que eu tenho que falar. Porque eu sou mentora, então a gente acaba mentoreando pastores, mentoreando pastoras, mentoreando lideranças. E você vai ensinar até mesmo a pessoa a falar. Então, voltando para Lúcifer olha e ele diz assim: não, lá tem 12, eu só tenho 9, está errado. Eu quero as 12. Ó, essa cor está faltando aqui. Aí ele olha de novo, e ele começa a criar um embate. E ele começa então a dizer: não, acima do norte eu quero estar. Eu vou subir, eu vou subir ao nível, eu vou subir acima do norte. A Bíblia vai falar para nós que acima do norte está Deus. Na rosa dos ventos, tá? Na bússola, tá? Norte, sul, leste, oeste, está Deus. Deus está em cima. Ele quis subir a rotação do norte, acima de Deus, num plano mais elevado, porque ele não tinha sido desenvolvido para isso. A Bíblia vai falar que foi encontrado iniquidade no anjo. Quer dizer, foi encontrado orgulho no anjo. Foi encontrado naquele anjo, foi encontrado um fio de pecado. Porque ele ostentou e ele desejou uma coisa que ele não podia, que não era dele, não era para ele. Você conhece algum ser humano assim? Você conhece algum ser humano assim? Ao invés de ele ser muito motivador para você, ele, isso não vai dar certo. Não compra isso não, para quê? Não vai fazer dessa forma não tem nada a ver. Não gosto dessa palavra, nada a ver. Aí você fica, sabe, meu Deus do céu, o que você faz? E Lúcifer fez isso. Lúcifer, ele desejou algo que não era dele, não era para ele. Por isso que o profeta vai falar para nós que as águas purificadoras, elas vão bater em níveis de desenvolvimento, porque no tempo, presta bem atenção, no tempo, se você não está percebendo que Deus está desenvolvendo você, há um plano, é porque você não está dando importância ao que Deus está fazendo com você. Pastora, Deus está fazendo nada comigo. Deus está fazendo muito. A questão é que você não consegue dar a importância. A gente vê que a arca da adoração foi abandonada e os filisteus pegaram a arca. Davi chegou, falou: eles não estão dando importância para aquilo que é Deus. Ele foi lá, pegou a arca para levar a arca para a cidade de Davi. E a palavra dar importância, você consegue entender a importância, dar importância? Aí eu volto para você para entender assim: até chegar ao nível do ombro, o profeta vai depois entender que ele tem que entrar numa imersão. Por quê?
está no nível, ó, das águas. O altar dentro da pessoa, 2 planos, está subindo. Então vai chegar uma hora dentro de você que você vai ter que nadar. Vai chegar uma hora dentro de você que você vai ter que, ó, ou você cria uma coragem, ou você se afoga. Ou você parte para a pancadaria, ou você recua. E se você recuar, você vai morrer afogado. Pastora, por quê? Porque é a fé. Ele está dizendo sobre a fé. Ele está dizendo que as águas que saem do altar para o povo, para as pessoas, para o exército de Deus, é para um nível de desenvolvimento. Até que você, quando a água bate aqui, Deus dá a visão para o profeta que agora é a hora de entrar em imersão. Quer dizer, se você ficar aí, ó, a água vai subir, ó, Deus está trabalhando. Deus não vai parar de trabalhar porque eu acho, porque eu penso, porque eu quero, porque eu não quero, porque eu acho alguma coisa. Deus não vai parar de trabalhar por causa de mim. Ele vai continuar trabalhando. Ele tem propósito. Só que eu tenho que acordar para o propósito. Eu tenho que dar importância para o propósito. Eu tenho que dar importância para as coisas do céu. Eu tenho que dar importância para essa fé que existe dentro de mim. Eu tenho que dar importância, pegar essa corda da coragem, olhar para essa criatura divina dentro de você e falar assim: ei, chega de viver dessa forma. E muito mais além, aonde? Não é fora, é dentro. Pastora, mas como assim? Enquanto você não aprender de dentro para fora, as coisas de fora não vão acontecer. Por quê? Porque ele vai ter que desenvolver você a um nível de batalha espiritual para você poder entender que na fé você vai entrar em imersão, vai subir para você, quando você entrar na superfície, você olhar. Por quê? Porque agora você aprendeu a nadar. Você aprendeu, pastor, mas tá, e daí? É essa coisa ruim, muitas vezes o caos, sabe, que vem, sabe, é alguma coisa, sabe, de doença, é alguma coisa, sabe, de abandono, é alguma coisa, sabe, que acontece com você, que as circunstâncias estão ali, é alguma coisa que você acha que ia dar certo e não deu, é uma coisa, sabe, que você está amando, daqui a pouco a pessoa te rejeita, é uma coisa, sabe, que você olha e diz assim: meu Deus do céu, e tem um sofrimento, e tem um sofrimento, e tem um sofrimento, mas esse sofrimento passa quando você entende que as águas, elas vêm para desenvolver você dentro de você mesmo, para você criar harmonia em volta, para você criar a existência das coisas que são externas. Porque se você não mudar a tua mentalidade nessa imersão, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Se você não entrar dentro de você, para você encontrar com você mesma e dizer assim para você: ô criatura divina, centelha do céu na terra. Davi, ele entrou diante de Deus e falou assim: criatura miserável que sou, abominável. Eu entendo que Davi foi aquele que mais sincero foi com Deus. A espiritualidade humanizava. O cara era bom, era guerreiro, dava importância para as coisas do reino. Mas e a alma de Davi? A alma de Davi era uma caca. E ele mesmo via isso. E ele vai no Salmo 51 e fala: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Olha o que eu fiz. Porque ele acabou de pecar contra Betseba. Matou, mandou matar o oficial, melhor amigo, soldado, linha de frente, oficial do exército dele. Por quê? Porque eu cobicei a mulher do próximo. Pecou. E ele desagradou, foi a Deus com isso. Aí ele vai diante de Deus e ele fala com Deus: Deus, se o Senhor me limpar, me deixar alvo como a neve, branquinho dentro de mim. E aí ele vai falar assim: me lava com isope. Sabe o que é o isope? Isope é um óleo. E o significado do isope, outro dia eu levei lá para as meninas cheirar, porque eu ganhei um vidrinho. Gente, é coisa incrível. Você vai falar assim: nossa pastora, mas será que a gente é curado cheirando alguma coisa? Não é para você cheirar porcaria. Mas o óleo de isope que a Bíblia vai falar, ele é a cura da ferida da alma. Davi pedia esse óleo. Por quê, pastora? Porque Davi estava
com a emoção dele adoentada. Aí você vai falar assim: ah, então beleza, então se Davi pecava, também posso pecar? Não, porque veja a história, a desgraça que aconteceu depois. Não, ele sofria com o pecado que existia dentro dele. Lúcifer não sofreu com o pecado que estava dentro dele, simplesmente ele entrou querendo, achou que estava podendo, e quando ele achou que ele estava podendo, Deus pegou ele, abriu a constelação, pegou uma guarnição que veio junto, segura as crianças mais um pouco, pegou uma guarnição que veio junto, e fez o que com as criaturas? Vai todo mundo agora, ó, sabe aquela hora, gente, vem comigo, tá? Deixa as criancinhas bem quietinhas passar. Sabe aquela hora, gente, sabe aquela hora que tem, sabe, um abismo, um abismo, e tem gente junto com você e está dizendo para você assim: dá mais um passo, vai, ao invés de falar assim: não, vem aqui, sai fora, vem aqui, vamos junto, ó, eu te ajudo. Não, eu quero te ajudar, mas de uma outra forma. Mas tem aqueles que não, a pessoa está lá na porta do abismo, e aí Deus, ele permite. Assim foi no céu, batalha de altar, por causa da inveja, por causa da cobiça, de desejar uma coisa que não era dele, não era para ele, era de Deus. O nível de altar é batalha dentro de uma igreja de altar. Por isso que o adorador, ele precisa ter uma vida com Deus. E não é só nós, gente, que subimos no altar, adoradores. Porque existe um altar dentro de você. Se você ainda não construiu um altar dentro de você a Deus, construa. E começa a entender que Deus, ele manda destruir os altares para construir novos altares. Que não é só o altar físico, mas é um altar espiritual. E esse altar espiritual, ele está dentro de nós. E aí você vai entender que o profeta ensinou na visão a ser desenvolvido. Nós estamos fazendo o propósito de dinheiro, desenvolvimento. Tem gente que tem dinheiro e não sabe lidar com o que tem, perde. Tem gente que Deus dá, libera, a pessoa não é dizimista, a pessoa não vai diante de Deus, perde. Deus vai fazer através daquilo que Ele liberou, a pessoa está errada. Por quê? Porque ela falou um dia para Deus, ou ela disse para Deus, ela assumiu um compromisso com Deus no altar. Que altar? Dentro dela, o altar de adoração que existe dentro dela. Senhor, se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou fazer tal coisa. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Eu dou um curso que eu falo, a ótica ilusória. É você falar que você vai fazer e você não vai fazer coisa nenhuma, porque você mente para você mesmo. Coisa mais difícil que tem é uma criatura ganhar 500 mil reais, ser liberado, e ela dá um dízimo. E ela, ó, batalha espiritual, batalha financeira, e ela dá o dízimo dos 500 mil que ela recebeu. Ela para pensar: nossa, que é muito dinheiro, né? O que será que vai ser feito, né? Não dá, é muito difícil. Outro dia, numa igreja grande aqui em Curitiba, vieram me procuraram para um conselho e disseram: o pastor está doente, porque os maiores dizimistas, tá, estão deixando de dizimar. Eu falei: mas onde que estão dizimando? O que está acontecendo? Pararam de dizimar. Falei: aí é complicado, né? Por quê? Mas são grandes empresários. Aí vem a notícia: a empresa está no vermelho, a empresa não está progredindo. E aí Deus vem e fala: vou levantar novos empreendedores que visam o reino de Deus. Aí a pessoa tem que ser comprometida, ó, a batalha espiritual, desenvolvimento, nível. Por quê? Porque Deus te dá uma medida para você aprender com aquela medida, e agora quando a medida chegar no joelho, você aprender, quando a medida subir, você aprender, e daqui a pouco você vai estar o quê? Entrando em imersão, saindo e vendo as margens cheias de árvore com frutos, porque é você. É você.
em uma visão do teu futuro. É isso que o profeta está dizendo. Por isso que as águas, gente, elas desenvolvem você, elas desenvolvem a sua capacidade, elas falam com você, elas entram no teu labirinto e elas vão permeando para curar, para trazer cura, para trazer para você uma capacidade de você se auto-superar e ter em abundância.